certo? Então, acho que já vou dar início aqui, certo? Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à live de hoje, certo? E hoje nós vamos falar sobre 6 pontos necessários para você prestar atenção para deixar seu render mais realista, certo? Menos artificial. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Márcio da Silva Vieira, certo? E vamos lá começar. Então, um dos pontos bem importantes, certo? Que pouca gente presta atenção. Na verdade, você até presta atenção, mas é uma coisa mais intuitiva. Seria a luz natural do ambiente. Então, toda cena diurna, que seria de dia, ela vai ter uma luz ambiente entrando nela. E engraçado que eu não sabia disso, certo? Até 2017, 2018, eu nem notava isso. Certo? Eu fazia um trabalho para um arquiteto e ele me deu esse toque, dizendo que deixa a luz natural entrar nesse teu render, que melhora ele um bocado. E ele nem era da área, certo? Ele nem não era alguma pessoa que trabalhava com maquete eletrônica, mas ele já era bem experiente, já, certo? Tinha muita experiência, ele me deu esse toque e eu agarrei aquilo, certo? Então, a luz natural é muito importante, porque você nasce, certo? Desde a pré-história, você está acostumado com a luz natural, certo? A luz artificial é uma coisa relativamente nova na nossa história. Então, qualquer diferença na luz natural, você vai notar do cara, certo? Então, qualquer coisa que altere a luz natural, você nota relativamente rápido. E a luz artificial, não, certo? Você pode cometer algumas variações para mais, para menos, que você não vai notar tanto de cara, certo? Então, você tem que deixar a luz entrar na sua cena. Então, vamos mostrar uma imagem aqui para vocês, certo? Da diferença que faz. Certo? Então, eu tenho essa imagem aqui, então dá para ver bem, certo? Qual é a melhor e qual é que não tá tão realista, certo? Porque aqui na de baixo, eu deixei a luz entrar, mesmo que seja um dia nublado, seja um dia mais, como é que posso dizer, enfarruscado, tem uma cortina, a luz entra do mesmo jeito, certo? E você é sempre bom deixar mais luz quando você trabalha com render, é sempre bom errar para mais, com mais iluminação do que para menos, porque isso é um dos princípios da edição de imagem, até de vídeo. Quando eles fazem, por exemplo, filmam no cinema, eles sempre filmam um negócio meio enxaguado, certo? Mais claro, porque é mais fácil depois você escurecer a cena do que ter uma cena escura e clarear ela, certo? É sempre mais fácil. Então, se for passar, passe para mais, certo? Não para menos. Então, sempre deixe uma cena mais clara, certo? Mais vista, porque o que acontece? Eu vou até um zoom aqui nos. Então, aqui nessa cena você consegue ver, certo? Tem uns pimentões aqui. Então, você vê que ele não tem luz de contorno, você não vê ele direito, certo? Então, a iluminação escura, o que é que faz? Tá vendo aqui? Se você vê no de baixo, olha lá. Tá vendo? Você vê o contorno do pimentão, vê tudo bem direitinho, certo? Então, isso seria um dos pontos para prestar atenção. E, engatando nesse caso de luz artificial e luz natural, você pode entrar e imaginar e perguntar do HDRI, certo? O HDRI seria um tipo de iluminação que eu adiciono, certo? É baseado em imagens, uma imagem com várias camadas de exposição, certo? O HDRI. E ela me simula uma iluminação natural, mas não é necessário você sempre estar usando HDRI, certo? É bom, certo? É bem prático, mas nessa cena, por exemplo, não tem HDRI para auxiliar ela, certo? É apenas um plano branco ali e
uma iluminação natural capturada diretamente da atmosfera da engine. Então não tem nenhum HDRI nessa cena, certo? Então você não necessita sempre de HDRI para deixar uma cena legal, certo? Só naqueles casos que você tem alguma variação de tom, por exemplo, vai fazer uma casa no, sei lá, tá no meio de uma floresta, que tem aqueles tons verdes, então para os tons verdes entrarem na sua cena, então isso é importante. Mas se você tem uma cena padrão assim, certo? De iluminação nublado, aquele clima nublado ou meio azulado, certo? Você não precisa de HDRI para conseguir renderizar de forma realista, certo? Você só precisa fazer com que a luz natural invada sua cena. Você tem que fazer de tudo para entrar o máximo possível na sua cena, certo? Certo, pessoal? Então isso aqui seria o ponto da iluminação natural. Então sempre se lembre disso. Deixa ela entrar, deixa a iluminação natural entrar na sua cena. E também, se você tiver iluminação artificial, certos pontos de luz, é sempre bom balancear eles para ficar uma coisa legal, certo? Aqui, por exemplo, está uma cena de dia, mas tem pontos de luz. Então você não necessariamente precisa desligar os pontos de luz de dia, certo? Pode adicionar também, não tem problema. Certo? Então esse seria o ponto da iluminação natural, certo? Então vamos para o outro. Então deixa eu só remover essa imagem aqui rapidinho. Então o outro ponto seria o ponto da escala, certo? Então o que acontece em vários projetos? Você pode lidar com um problema de escala. E como você percebe isso? Certo? Então, o que acontece? Deixa eu só pegar a imagem aqui rapidinho para vocês, certo? Então, a escala é muito importante. Não só a escala dos objetos que você tem na cena, certo? Como também a escala das texturas. Então, essa cena aqui, deixa eu posicionar ela aqui certinho, certo? Essa cena aqui eu tenho um problema de escala nela, certo? Eu tenho uma cena correta e tenho um problema de escala. Então, alguém aí pode me apontar qual você acha que está correto, qual você acha que não está correto. Alguém aí arrisca dizer se é de cima ou é de baixo? Hein, pessoal? Alguém aí arrisca dizer? Ninguém? Vocês estão tímidos hoje? Certo, pessoal? Então, o que acontece? Certo, pessoal? Então, o que acontece? Se você prestar atenção nessa cena em específico, você vai ver problemas de escala nela. Então, a de cima, certo, seria a escala correta. E a de baixo, a escala incorreta. Então, se você prestar atenção aqui, tem vários pontos distintos de escala que estão incorretos. Por exemplo, o tapete. Você está vendo o tapete ali? Os fiapos do tapete são gigantes, estão enormes, está vendo? Certo? Então, eles estão enormes. Ó, já tem gente ali, isso mesmo, pessoal. Já tem gente pegando, certo? Então, a escala do tapete também está enorme, tá vendo ali? Esses fiapos dessa distância que eu tô da câmera, a câmera deve estar uns 2 metros desse tapete. Então você nunca vai conseguir ver esse nível de detalhe dessa distância, certo? Desse tapete. Então os fiapos são muito grandes. O mesmo ocorre com a textura do sofá. Dessa distância eu não vou conseguir ver todos esses detalhes aqui gigantes, certo? E como já falaram, aqui também, ó, os tijolinhos, também assim, não é correto, certo? Pode ter papel de parede com esse tamanho, certo? Pode, certo? Mas a gente registra mais o comum, certo? Então a gente vai registrar mais o tamanho do tijolinho normal, certo? A gente vai registrar o tamanho do tijolão desse, certo? Então a gente percebe mais naturalmente esse daqui, certo? Então, isso aqui também seria um ponto. Outro ponto,
certo? Aqui, não só as texturas, o problema das texturas, mas também a escala dos objetos. Se você prestar atenção nesses puffs aqui, ó, eles estão um pouquinho altos demais. Então você sempre equipara. Por exemplo, eu tenho um sofá, tá vendo aqui? O assento está de uma altura. Geralmente assentos em geral tem uma altura de 40 centímetros, 45 por aí. Mas aqui, se você comparar a altura do sofá com a altura do puff, o puff está mais alto, tá vendo? Está bem mais alto. Então, das duas, uma. Ou o seu sofá está pequeno demais, ou o seu puff está grande demais. Então, você sempre tem que mediar isso. Porque às vezes você olha para a cena e às vezes você nem nota qual é o problema. Certo? Se você não tem o olho muito treinado, você não nota qual é o problema. Mas seu cérebro nota. Você não nota, acha, tem alguma coisa errada, mas eu não sei o que é. É porque seu cérebro já notou e você ainda não. Certo? Então acontece isso muito. Então seriam esses detalhezinhos aqui de escala também que contam muito. Certo? Então, nessa questão seria isso aqui, pessoal, a questão da escala. Então, sempre se lembre disso. A escala é muito importante, muito mesmo. Por exemplo, no tijolinho, se você não sabe aqui, não veio na textura do tamanho correto, vai lá no Google, pesquisa qual é o tamanho médio do tijolinho, certo? Aí você joga a textura com esse tamanho correto. Então, você sempre media isso. Busca o tamanho do sofá, se você também não tiver a referência, se o sofá for uma coisa personalizada, assim, vai na internet, procura. Tamanho médio do sofá, ele vai dar os tamanhos para 2, 3, 6 lugares, ele dá os tamanhos, certo? Então você só escala do tamanho correto e resolve esse probleminha. Certo, pessoal? Então esse seria a questão da escala. Então esse seria o segundo ponto. O primeiro foi a luz, certo? A luz artificial e a luz natural, a importância da luz natural. E agora foi a escala. Qual o próximo ponto? Deixa eu remover aqui, certo? E pegar outra imagem rapidinho aqui para vocês. Certo? Então, o outro ponto também é muito importante e é muito falado. Certo? Isso aqui é universal. Você já deve ter ouvido falar isso, mas é uma coisa que estão sempre batendo em cima. Então, é questão de chanfrar ou bevelar as pontas, as arestas pontiagudas demais, certo? Então, na realidade, raramente você vai ver alguma coisa com aresta quina viva, quina extremamente viva, certo? Você não vai ver isso nunca, certo? Então, a mesma coisa no 3D. Então, sempre que você tiver uma quina viva, deixa eu só acertar a imagem aqui, certo? Sempre que você tiver uma quina viva, deixa eu compartilhar a imagem aqui com vocês. Opa. Rapidinho aqui. Aqui, certo. Então, deixa eu dar um zoom aqui, que essa aqui ficou um pouco pequeno para ver. Mas a questão de chanfrar ou bevelar, às vezes também você nem nota, certo? Mas é importante em praticamente todos os objetos, você vai jogar um bevel ou um chanfro. Então aqui eu tenho exemplo de dois, certo? Aqui eu vou ter, a imagem eu vou ter uma questão para você ver os dois aspectos. Então deixa eu dar um zoom aqui, para a gente ver. Então aqui, ó, você tá vendo aqui esse rodapia aqui, como ele tá, quina viva. Então se eu meter o dedinho do pé aqui, vai doer um bocado, certo? Então nesse aqui, ó, então no caso aqui é só esse rodapia, tá vendo como ele tá redondinho? E já dá outro aspecto, certo? Então todos os objetos aqui estão redondinhos. Aqui tem um bevel, certo? Você pode usar tanto os dois. O bevel seria aquele arredondadozinho bem suave, certo? E tem um chanfro. O chanfro seria um dente. Aqui eu consigo ver. Ele só quebra, tá vendo aqui? Então seria uma face, duas, três. Então uma face de 45 graus. Isso seria o chanfro. O bevel é uma coisa mais arredondada, como isso aqui, ó. Certo? Aqui eu tenho um bevel. Certo? Então é sempre importante vocês sair jogando isso. Até nas quinas de parede, certo? De um ambiente para outro, você tem uma quina de parede e você jogar.
Acho que a única coisa aqui que não vai ter bevel seria a faca ali, a lâmina da faca, mas o resto você taca bevel para todo lado e chanfro, certo? Sempre se lembre disso. Isso é aquela coisinha que você acha que não vai ter importância, mas no somatório total de itens na cena, isso conta, certo? Você pode deixar um ou outro ali, a pessoa não vai notar, mas no somatório de todos os itens, ela vai notar. É como é aquela história, só não vai saber o que foi que aconteceu, mas vai notar o problema. Certo? Então, o chanfrar e bevelar é muito importante, certo? Sempre se lembre disso. Certo? E, por enquanto, certo? Na engine, você ainda não tem uma ferramenta que você consiga fazer isso diretamente na engine, certo? Você vai ter que fazer no programa como Max, ou o programa de preferência, de modelagem de preferência seu, certo? Então, por enquanto, ainda não tem, certo? O Max tem, a engine tem algumas ferramentas de modelagem, mas por enquanto ainda não tem o Bevel. É até estranho não ter, porque seria o mais usado, mas isso é uma coisa que estão desenvolvendo, então acho que na próxima atualização já vai ter isso, e já vai poupar algum trabalho da gente, certo? Ter que mandar para o Max, mandar de volta, só para isso. Certo? Então esse seria o ponto do chanfro. Terceiro ponto, certo? Chanfrar os itens da cena. Certo? Então vamos para o outro. Então deixa eu fechar aqui. Então o outro ponto seria imperfeições. Então, como acontece, o que acontece com os renders? Não é que eles são, você nota, às vezes, você não nota, você nota que ele é um render, às vezes, não é porque tem alguma coisa errada, é porque tem alguma coisa certa demais. Está muito perfeito tudo, certo? Então isso também é uma questão a se prestar atenção. Então adicionar imperfeições, adicionar digitais nos cantos, adicionar sei lá, uns riscos, ajuda a quebrar isso. Até dependendo do modelo, você não deixa ele retinho, você adiciona algumas dentes na modelagem em si, certo? Então isso é importante. Então deixa eu pegar uma imagem aqui para mostrar para vocês. Deixa eu fechar aqui. Rapidinho. Então vamos lá. Então aqui eu tenho uma imagem para representar isso num piso. Então vamos lá aqui. Então eu teria essa imagem aqui, pessoal, tá vendo? Então se você prestar atenção na primeira, olha o que acontece. Esse piso aqui tá semifosco, perfeito, não tem nada ali, certo? Tá perfeito da ponta daqui até o fim da cena. Então tá aquela coisa perfeita. Então o que eu fiz? Eu adicionei uma polida, certo? Alguém encerou esse piso e ficou aquela marca de cera. Então você pode fazer isso, adicionar, como disse, digitais, adicionar cera, adicionar riscos, certo? E isso você acha muitos, certo? Muitos materiais de imperfeições no Quixel Mega Scans. Lá você vai achar um monte para lhe ajudar a adicionar isso nos seus projetos. Lá só vai ter textura, vai ter uma aba só disso. Então, e de graça você pode pegar, certo? Então, você adiciona isso e vai ganhar a qualidade visual da imperfeição, certo? Que o perfeito, na área 3D, na área de maquete eletrônica, o perfeito é imperfeito. Então, preste atenção nisso. Tem que ter imperfeição também. Nada pode ser completamente perfeito. Certo? Então, recapitulando, certo? O que a gente viu até agora? A gente viu da luz natural, certo? Que a gente tem que deixar a luz natural invadir a nossa cena, certo? A gente viu a questão da escala, certo? Então, tem que prestar atenção com a escala, porque ela denuncia de cara os problemas da cena, seja da questão da textura, seja da questão dos modelos, certo? A gente viu a questão do chanfro,
que chanfro no 3D para maquete eletrônica é regra absoluta. Você vai ter que chanfrar tudo que você faz, certo? E por último, agora a gente viu, não por último, certo? Agora nessa lista ainda tem mais dois. A gente vê a questão das imperfeições, que isso aqui eleva a qualidade do seu render, certo? Então vamos para o próximo ponto. Então, deixa eu remover aqui. Então o próximo ponto é mais agora referente à câmera. Então vamos lá. Então, câmera você tem que tomar cuidado quando você posiciona ela. Então você não pode... Na verdade, o que acontece? Quando você faz o trabalho para, sei lá, um cliente, ele vai querer que você faça o mínimo de imagem possível. Porque mais imagem, você vai ter que cobrar mais, certo? Então o que ele quer? Normalmente ele pede que você enquadre a cena inteira numa única imagem. Faça aquela câmera de segurança, certo? Aquela vista de cima que pegue tudo, porque pegou tudo, não vou precisar renderizar mais e o cliente economiza. Só que não é muito legal. Eu tenho até uma imagem aqui, deixa eu mostrar ela, como não fazer, certo? Deixa eu abrir ela aqui rapidinho. Então o cliente quer isso porque é mais barato, certo? E eu já fiz isso, exatamente porque o cliente queria. Então às vezes você vai discutir com ele, mas acaba perdendo, acontece, não tem como, certo? Ele acaba ganhando nessa discussão. Então seria uma vista mais ou menos assim, ó. Então esse é o tipo de imagem que você não vai querer, certo? Você não vai querer uma imagem assim de câmera de segurança. Você vai querer imagens mais retas, como por exemplo eu vou até puxar outra para a gente ver também. Você vai querer exemplo mais como a da luz artificial. Deixa eu puxar ela aqui. Então isso aqui seria o exemplo de uma imagem do ângulo de câmera que você não vai querer. E também tem a questão da abertura, certo? Nunca deixe o ângulo muito aberto, porque ele distorce a imagem, dá a impressão que o ambiente é grande demais. Sempre deixa uma coisa mais fechada, um ângulo de câmera mais fechado, certo? Para ele não distorcer a imagem, você imaginar que isso aqui, em vez de ter 6 metros, tem 12, certo? Que acontece muito também. Você tem que fechar o ângulo para capturar mais imagem. Então, sim, eu ia mostrar outra, como fazer uma renderização, um ângulo mais adequado, certo? Então, deixa eu puxar do artificial para a gente puxar aqui e ver. Então, vou remover essa rapidinho aqui, pessoal. Então, eu tenho aqui, certo? Então, esse aqui seria um ângulo adequado. Deixa eu até... Peraí, viu? Ainda estou me habituando aqui com este danado. Ah, certo. Então, essa de baixo aqui seria uma visão mais adequada, certo? Um ângulo mais adequado. Por quê? Você também tem que imaginar que a altura da pessoa, a altura ideal da pessoa é 1,70. Então, se você começa a colocar a câmera acima disso, já fica irreal naturalmente, certo? Então, você sempre coloca de 1,70 para baixo e sempre tenta procurar ângulo reto. Você pode colocar um ângulo inclinado, certo? Com linhas retas, certo? Seja na horizontal, seja na vertical, certo? Você sempre procura linhas retas. Isso não impede que você nunca vá tirar um ângulo inclinado. Você pode também, certo? Mas o ideal é você tirar nesse tipo de ângulo e na altura do olho da pessoa, para baixo, certo? Nunca para cima. Para cima já vai entrar no esquema da câmera de segurança, certo? Então, esse seria um ponto importante, certo? Cuidado com a câmera, cuidado com o ângulo de abertura da câmera. Nunca jogue demais, sempre jogue um ângulo mais fechado. E discuta com o cliente, tente convencer ele que mais imagens vai atrair mais do que uma imagem de câmera de segurança, certo? Como seria a que eu mostrei ainda agora. Como seria essa. Certo? Deixa eu só... Meu Deus.
rapidinho aqui. Como seria essa aqui? Então, câmera de segurança, não. Nunca. Certo? Isso aqui fica muito esquisito. Mas o outro jeito, beleza, tá valendo. Certo? Então, dito da posição de câmera, vamos para o último, na verdade nem o último ponto hoje, vamos para mais um ponto hoje. Certo? Que seria o desfoque. Certo? A questão do depth of field, certo? Então, deixa eu remover aqui. Então, o depth of field, você usa ele, certo? Ele dá aquela qualidade de imagem. Só que você não pode exagerar também muito. Então, o que é depth of field? Então, deixa eu ligar a imagem aqui para vocês verem, para vocês não ficarem perdidos. Desfoque de câmera, basicamente, certo? Então, deixa eu abrir aqui rapidinho. Certo? Então, eu tenho essa imagem aqui. Certo? Então, eu tenho essa imagem. Então, minha câmera está próxima do objeto. Opa. Certo? Então, o que acontece? Aqui, eu geralmente tenho... Na verdade, você não tem nem... Não é uma coisa obrigatória que você tem que usar para deixar o seu render realista. Se faltar, não vai ser um pecado tão grande. Certo? Até aqui tem um pouco, tá vendo? Só que quando você tem ângulos mais próximos, assim, o ideal é que lá no fundo você deixe o desfoque de câmera. Certo? Então aqui, por exemplo, eu tenho mais, ó. Tá vendo ali? Aqui tem os pimentões, eu estou focando neles. E lá atrás tá aquele desfoque para simular a câmera. Certo? Aqui, o ideal seria o fotorrealismo. Então, estamos simulando uma câmera aqui. Então, sempre prestar atenção em gerar o desfoque, mas não aumente muito esse desfoque. Porque se você aumentar muito, deixar muito desfocado, o que acontece? O objeto vai parecer que ele é pequeno, certo? Então, nunca use muito desfoque, certo? Sempre use numa medida adequada, certo? Então, você pode pesquisar na internet, tem os níveis de desfoque ideais e tal, e sempre usar ele quando possível. Geralmente assim, certo? Quando você tem essa diferença de um primeiro plano e o segundo. Então fica bem legal usar um desfoque. Certo, pessoal? E só um ponto para a gente discutir. Existe uma diferença entre realismo e fotorrealismo, certo? Realismo é o que a gente vê, que eu estou vendo, certo? Com nossos olhos. E fotorrealismo seria o que a câmera simula. Então você sempre tem que decidir qual caminho usar, certo? Eu geralmente vou para o fotorrealismo. Eu não quero muito para o realismo. Então no fotorrealismo eu vou ter aqueles efeitos de câmera, eu vou ter um efeito de bloom, eu vou ter um efeito de vinheta na imagem, certo? Então você tem que se decidir se quer ir para o lado do fotorrealismo ou do realismo. Certo, pessoal? Então, seriam esses os pontos, certo? Se vocês tiverem mais algum ponto que queiram adicionar, deixa no comentário, certo? Sempre tem mais algum ponto para adicionar.